Helicóptero da Record acionando direto o Bernardo Armani, Marcelinho Carioca, agora frente a frente com os policiais, tentando esclarecer tudo o que se passou nesse sequestro aí de algumas horas. Não é isso, Bernardo Armani? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. E a polícia quer muitos esclarecimentos, viu? Muitas informações chegaram nesse período em que ele esteve desaparecido. Aí passou de um desaparecimento para um sequestro e pessoas já estão presas, inclusive. O carro dele foi encontrado, havia uma arma dentro. A gente confirmou agora há pouco que é uma arma de brinquedo para uso de airsoft, como é chamado. Ela não funciona, mas estava dentro do carro e seria de integrantes dessa quadrilha que sequestraram Marcelinho Carioca. Eu conversei agora há pouco com dois desses policiais militares que entraram no cativeiro e fizeram a libertação do ex-jogador de futebol, Bilbati. Ele foi trazido aqui, ele não quis mostrar o rosto, não quis falar com a imprensa nesse momento, muitos profissionais da imprensa aguardando aqui uma palavra do Marcelinho para saber o que de fato aconteceu depois que aquele vídeo que ele divulgou ao lado de uma mulher foi amplamente divulgado e causou muita estranheza. Ele estaria falando a verdade? Aquela seria a verdadeira verdade disso tudo? Pois esses policiais militares dizem que não, viu, Bate? O Marcelinho está agora aqui em frente aos investigadores da Delegacia Anti-Sequestro para contar cada detalhe do que aconteceu. Ele diz para a Polícia Militar que foi sequestrado junto com a moça que está ao lado dele do vídeo, que seria uma conhecida dele, uma pessoa que ele conhece, depois de sair de um show na região de Itaquera, no estádio do Corinthians, mais precisamente. Foi levado para esse cativeiro e teria sido obrigado a gravar aquele vídeo dizendo que seria algo passional, que o marido dela estaria por trás disso tudo, a mando dos criminosos e sob forte ameaça. Ameaçaram, inclusive, matar o ex-jogador de futebol caso ele não gravasse aquelas palavras no vídeo que foi divulgado. Então, em um primeiro momento, aquele vídeo, viu, Bate, seria uma forma dos criminosos tentar despistar a investigação, tentar enganar a polícia, jogar esse caso todo para algo passional, como se um marido traído tivesse descoberto tudo, tivesse feito um sequestro para se vingar do Marcelinho, se vingar da esposa, mas a polícia acredita que não, até porque o próprio Marcelinho, depois de ser libertado, no momento em que foi libertado pela Polícia Militar de um cativeiro em Itaquaquecetuba, olha, a cerca de 100 metros de onde o carro dele foi encontrado. Fica na rua ao lado, segundo esses policiais militares. E ele estava bastante abatido, estava com as mãos amarradas, está com esse ferimento no olho, disse que apanhou dos criminosos. E o que a gente tem de confirmação até o momento, Bate, é que nesse sequestro foram feitas transferências bancárias. O que a gente sabe que foi feita uma transferência na data de ontem, no valor de R$30 mil. Outra transferência na data de hoje, no mesmo valor, R$30 mil. Transferências que foram feitas por um sócio de Marcelinho ao ficar sabendo do sequestro. Esses criminosos entraram em contato com esse sócio, ele se assustou bastante, fez os sequestros pensando que eles iriam libertar o ex-jogador de futebol, mas isso não aconteceu. E até às 2 horas da tarde de hoje, esse foi o limite que a quadrilha deu para esse sócio, fazer uma outra transferência num valor muito maior. Eles queriam R$200 mil, viu, Bate? E isso não foi feito, pois ele segurou essa quantia, ele já estava em contato com a Polícia Militar, que estava rondando ali pelo bairro de Itaquá, recebendo denúncias também de populares. Denúncias são sempre muito fundamentais nesses casos de sequestro e foi assim que a polícia conseguiu encontrar esse cativeiro. E quase ao mesmo tempo ele foi libertado e por isso que esse sócio não fez esse último depósito, esse último Pix, num valor muito maior de R$200 mil. E lá no cativeiro, além do Marcelinho amarrado, estava ferido, os policiais encontraram cerca de 10 pessoas, viu, Bate? Muitas na frente do imóvel, outras dentro, e quando as motos chegaram, as viaturas também, foi aquela correria. Muita gente para tudo que é lado. O que a gente sabe é que 4 pessoas estão detidas e outras 2 já haviam sido presas anteriormente. Então, são 3 mulheres que
que foram detidas suspeitas de participação nesse crime e outros 3 homens. 2 deles teriam recebido essa quantia de transferência bancária, R$60 mil pelo menos. Um outro homem foi trazido agora há pouco aqui para o Palácio da Polícia, para a Delegacia Antissequestro, para averiguação. Então a polícia quer saber se ele tem participação nessa quadrilha e no crime de sequestro contra Marcelinho Carioca. O que a gente conseguiu apurar até agora é que no momento que ele foi abordado pelos criminosos, ele estaria acompanhado dessa moça, essa mulher conhecida dele, que está junto ao Marcelinho, ao lado dele, no vídeo que foi gravado sob ameaça. Então o Marcelinho diz que teria sido uma quadrilha do Pix que teria agido e não teria sido um crime passional por conta ou por mando de um marido traído. Mas isso tudo a polícia vai começar a investigar com muita calma agora aqui dentro no Palácio da Polícia, onde está o Marcelinho, onde chegou também essa moça, que seria conhecida dele, que aparece ao lado do vídeo. Nós estamos tentando confirmar a informação se ela seria funcionária na empresa dele ou não, mas a polícia tentando confirmar qual é o grau, a relação que eles têm, há quanto tempo se conhecem, mas eles estariam juntos nesse show de samba que aconteceu na noite de sábado. Ele passou aquela madrugada, todo o dia de ontem, domingo, em poder da quadrilha, até ser libertado no começo da tarde de hoje, na região de Itaquaquecetuba, região da Grande São Paulo, viu, Bate? Bem próximo onde estava o carro dele. Muito bem. Bernardo, eu quero avisar você, eu acho que você não deve estar ainda sabendo dessa história, porque nós gravamos isso agora à tarde, então vai ser um material inédito que será exibido no programa. A nossa equipe já está preparando toda a exibição desse material, a nossa equipe já está preparando todo esse vídeo que vai ser exibido dentro de instantes. E esse vídeo é justamente com o homem apontado pelo Marcelinho Carioca de ter cometido todo o crime, de ter orquestrado esse sequestro, ter orquestrado esse assalto. Como se o rapaz tivesse cometido isso para se vingar do Marcelinho, que estaria saindo com a esposa dele. Coloca o vídeo, por favor, onde o Marcelinho aponta o suposto sequestrador, por gentileza. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou, e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Olha, minha gente, esse homem que vai conversar comigo daqui a pouco é um homem muito conhecido na cidade de Itaquaquecetuba. É uma figura popular, é uma figura, inclusive, posso dizer assim, querida na cidade de Itaquaquecetuba. As pessoas com as quais eu conversei desde o início da divulgação desse sequestro são categóricas a afirmar que esse homem, esse marido, suposto marido traído, eu estou falando isso baseado no vídeo do Marcelinho Carioca, que esse suposto marido traído jamais teria coragem de fazer alguma maldade com alguém. Isso é o que está sendo dito pelos conhecidos dele. E pessoas, inclusive, ligadas pela polícia da cidade de Itaquaquecetuba, ou seja, um policial tem um faro muito apurado, Coloca o Bernardo para mim, por favor. Bernardo, um policial, ele sabe pela conversa da pessoa se ela está mentindo, se ela está omitindo. Se esse homem que me deu a entrevista e que, por sinal, durante a entrevista eu dei a notícia para ele que a mulher tinha sido libertada do cativeiro e que o Marcelinho havia sido libertado também, se ele for o sequestrador, é um excelente ator. Você vai ouvir a reação dele daqui a pouco junto comigo. Tem a reação dele aí já ou só a reação? Pelo menos teve como subir só a reação dele? Hein, Natália? Ué, mas era uma... Não. Peraí, me tira do vídeo um pouquinho, por favor. Tira do vídeo um pouquinho. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem só a reação dele, a reação do marido. O Percival também pode participar da conversa. Eu estava conversando ao telefone com esse homem casado. Os dois têm filhos. Ele é realmente casado com a mulher que aparece no vídeo com o Marcelinho.
casado com a mulher que aparece no vídeo com o Marcelinho, e você vai ouvir agora o momento em que eu dou a notícia para ele que a mulher havia sido libertada, que o Marcelinho Carioca havia sido libertado. Ora, se ele é o sequestrador, como o Marcelinho disse no vídeo, como é que ele fica sabendo por mim que a mulher foi libertada? Como é que ele fica sabendo por mim que o Marcelinho também foi libertado, se o próprio Marcelinho diz no vídeo que ele é o autor desse sequestro, concorda? Eu vou chamar ele de Jarbas. Eu ainda não vou revelar a identidade desse homem, porque tudo indica que ele possa ter sido utilizado pela quadrilha para tentar criar uma cortina de fumaça nessa história. Mas também eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. E vou dizer, né, não estou aqui para ser advogado de ninguém, mas vou te dizer, Bernardo, esse homem aqui, por exemplo, o marido, perguntei para ele, por que você só colocou a foto da tua mulher no Instagram pedindo ajuda para as pessoas encontrarem ela quase que 48 horas depois do sequestro? Ora, se você tem uma pessoa da tua família que foi vítima de um crime brutal como esse, né, que pode, inclusive, ter um desfecho trágico com a morte da tua mulher, por que você vai esperar tanto tempo para divulgar esse caso? Essa é uma pergunta que me incomodou e eu fiz a ele. Mas antes, veja o exato instante, ouça comigo a minha conversa telefônica com esse marido supostamente traído, quando ele fica sabendo, ele estava inconformado de estar sendo acusado pelo Marcelinho. Falou que isso é um absurdo e que ele iria até o fim. Agora ouça o que ele diz, a reação dele imediata, quando eu informo que a esposa havia sido libertada do cativeiro. Vamos ouvir juntos. Sim, tá confirmado. Então bora, vamos pra cima! Ouviu? Olha a empolgação dele. Como se ele tivesse aliviado que a esposa havia sido libertada e o Marcelinho também, e que agora ele teria a oportunidade de ir para cima para descobrir o que aconteceu com a mulher e por que estavam envolvendo o nome dele nessa história. Ouça comigo. Sim, tá confirmado. Então bora, vamos pra cima! Hein, ô Bernardo Armani, me diga, esse homem, ele me disse que estava indo para a delegacia. Agora não sei se ele está indo para a delegacia aí principal de São Paulo ou para a delegacia da cidade, mas é a peça mais importante de todo esse caso. Se o Marcelinho, né, porque olha só, como é que os bandidos, se foi uma situação montada, essa cena toda, para usar como neblina, para atrapalhar a investigação, como é que os criminosos sabiam que o Marcelinho estava saindo com uma mulher casada? Por que eles entrariam nessa história? Você é sequestrado, pego com uma mulher na porta do estádio. Por que você vai abrir o jogo para um sequestrador que a mulher é casada e que ele estava traindo essa mulher? Uma boa pergunta. E por que ele demorou tanto, o marido demorou tanto para contar essa história na internet? Não é uma boa pergunta, Bernardo? Não é uma pergunta pertinente que eu fiz a ele, a gente vai ter a resposta já já, e que a própria polícia deve estar fazendo agora a ele? Com certeza, Bate. Em caso de desaparecimento, a primeira coisa que você faz é alertar as autoridades, é procurar por onde você conseguir, e as redes sociais acabam fazendo esse serviço também de ampliar o grito da pessoa desesperada com foto, com informações. Agora, tem uma outra questão que eu gostaria até que ele respondesse, viu, Bate? Que é a seguinte: a informação que nós tivemos da Polícia Militar é que anteriormente ao show, o Marcelinho Carioca levou os ingressos desse show para essa conhecida. E eles foram até o show separadamente, se encontraram no local e depois eles estavam no mesmo carro quando foram abordados por essa quadrilha. Ainda não sabemos se ele estava levando essa conhecida para casa, qual seria o trajeto e o horário exato da abordagem, mas vamos confirmar. Eu gostaria de saber desse marido, ele sabia que a esposa tinha ido ao show, que o Marcelinho tinha entregue ingressos a ela para o show, que estaria indo com amigas, que estaria indo acompanhada do Marcelinho, que seria uma pessoa conhecida dela também. Então essa é outra questão para ele responder e que poderia até esclarecer ainda mais as coisas. Talvez ele diga que sim, eu sabia do paradeiro dela, mas ela não voltou, ficou sumida. E bom, aí ele tem as explicações dele para dizer a demora, por que ele demorou tanto para pedir ajuda para a esposa que estava desaparecida. Mas muitas coisas a polícia ainda vai investigar
para saber do que se trata exatamente. Primeiro, que seria um sumiço, depois um sequestro, que passou para algo passional, tramado por um marido traído e agora está voltando a ter uma característica de quadrilha do Pix. Mas essa questão, essa peça do marido nisso tudo, ela talvez não esteja se encaixando. Então, por isso, requer mais respostas ainda, né, Bate? Percival de Souza, essa entrevista que vai ser exibida dentro de instantes é crucial. Pela primeira vez, esse marido traído, apontado pelo Marcelinho Carioca como autor do crime, vai falar, Percival de Souza. Se tem alguém que pode esclarecer essa história de uma vez por todas, é esse homem, Perci. Sem dúvida nenhuma, Bate. Você vê que o Marcelinho foi a um show no Itaquerão, arena do Corinthians, lá em Itaquera, saiu, estava com um carro de luxo, uma Mercedes branca, e o fato é, Bate, que no cativeiro, ele, Marcelinho Carioca, ex-meia esquerda do time do Corinthians, estava lá com essa mulher. Os dois foram resgatados, os dois estavam lá. Palavras do próprio Marcelinho Carioca encaminham para uma versão, mas a sua entrevista com o marido é decisiva. Eu posso até acrescentar que o Marcelinho Carioca foi secretário de esportes lá em Itacoaquecetuba, esse mesmo lugar onde ficava o cativeiro. E nessa secretaria ele conheceu uma mulher que é exatamente esta que estaria com ele. Então, a sua entrevista com o marido vai ajudar muito, muito, muito a elucidar tudo aquilo que adquire agora tons de mistério, Bate. Ok, nós estamos no cativeiro. Atenção, nós estamos no cativeiro onde o Marcelinho Carioca foi mantido refém. Não é fácil, não é fácil. Vamos lá, o Grace Abdo-Kelly, por favor. Oi, Bate. A nossa equipe está aqui, exatamente na frente do cativeiro, onde a Polícia Militar ainda faz o isolamento no aguardo de mais uma equipe da perícia. A perícia inicialmente já passou por aqui, fez uma primeira análise, mas a Polícia Militar sabe que ainda tem objetos, materiais a serem periciados lá dentro. A gente mostrou bem aqui no corredor, onde tem outras casas, outros apartamentos. São pelo menos, só que no corredor, Bate, que a gente consegue mostrar, porque tem essa escada aqui, esse acesso, esse corredor bem comprido. E aqui dá pra gente perceber pelo menos umas 5 moradias. E a sala, o quarto, na verdade, que seria o cativeiro, que fica bem atrás dessa escada que a gente vê uma pequena janelinha ali, porque ainda tem uns 3 degraus, um pouco mais subterrâneo, é uma casa ali embaixo, um cômodo, na verdade, são 3 cômodos, segundo as informações dos policiais que já estiveram lá, são 3 cômodos, porém sem nenhum móvel, Bate. O que chama a atenção é que tem uma moto roubada lá dentro, que ainda vai ser retirada, já pegaram a identificação ali, já puxaram que a moto é roubada, e tem um colchão, 2 colchões, são 2 quartos ali, cada um quarto, tem um quarto, um colchão e na sala também um sofá. Então, um colchão em cima, um sofá embaixo, uma moto roubada e mais nada. Então, é claro, pela nossa expertise também policial, é muito claro que esse local é usado mesmo como um cativeiro. E quando a Polícia Militar chegou aqui, as buscas estavam acontecendo aqui na região, viu, Bate? Porque o carro foi encontrado horas antes, a uns 100 metros mais ou menos daqui. A gente está na região do Monte Belo, em Itacoaquecetuba. Aqui é um bairro bem residencial, ó, são várias casinhas e tal. E o carro do Marcelinho foi encontrado, abandonado a 100 metros daqui. Isso chamou a atenção, claro, e os policiais, a Guarda Civil Metropolitana imediatamente começou a fazer buscas aqui pela região. E foi exatamente o que uma denúncia anônima apontou. Foi aí que a Polícia Militar conseguiu chegar até aqui e pegou o Marcelinho lá dentro. Salvou o Marcelinho Carioca, porque na verdade ele estava em cativeiro. Estava machucado, como ele aparece nesse vídeo. Aquela mulher que aparece no vídeo aparentemente estava com ele aqui. Uma outra mulher foi encontrada lá embaixo, nessa casa.
A gente não tem informações dos outros moradores, claro, quem estava por aqui foi ouvido pela polícia para tentar entender que tipo de ligação que tinha, porque são várias casas alugadas aparentemente. Nem todas as pessoas que estão aqui sabiam que existia ali embaixo, no fundo do terreno, um cativeiro. Então, 3 pessoas foram levadas, 2 mulheres e mais um homem foram levados para o primeiro DP, que foi aqui, o mais próximo, aqui de Itaquaquecetuba, e logo o caso foi encaminhado, então, para o setor de antissequestro, a equipe especializada, porque ao longo dessas últimas horas, logo depois que saiu a informação do Marcelinho, logo saiu aquele vídeo dele ao lado da mulher que seria uma amiga dele, com quem ele já trabalhou na Secretaria de Lazer e Esportes aqui da região de Itaquá. Todas essas informações estão sendo ventiladas. O ex-marido dela, porque segundo informações, logo quando esse vídeo passou a ser publicado, divulgado aí nas redes sociais e aplicativos de mensagens, logo parentes dela e dele começaram a comentar na rede social que, olha, o marido não está sabendo disso, ele não é o autor desse sequestro, ou pelo menos o mandante, o cabeça desse crime. Então, logo foi levantado que o marido não seria quem estaria gravando o vídeo, e então eles estavam sendo obrigados a contar essa história, Bate, que vem se revelando agora, ao longo da nossa apuração, como você disse bem também, quando você falava com o marido dela, que seria o suposto mandante do crime, ela então estava sendo encontrada aqui pelos policiais militares que fizeram esse trabalho muito importante, conseguiram tirar o Marcelinho Carioca desse cativeiro aqui, que ninguém imaginava, viu, Bate? O pessoal aqui do lado está chocado em pensar o que estava acontecendo lá dentro. E, enfim, alguém descobriu, conseguiu avisar a polícia e ajudou a localizá-lo quanto antes, ainda com vida, bem, ele saiu daqui com saúde, apesar de machucado, né, Bate? Bem, agora, Percival de Souza, a pergunta que não quer calar. Daqui a pouco a entrevista desse marido acusado pelo Marcelinho Carioca em vídeo de ter cometido esse sequestro. Como chegar à conclusão de quem está falando a verdade e de quem está falando a mentira? Analisando cuidadosa e atenciosamente os fatos. Uma dúvida que já foi esclarecida é que se ele foi ao show do Thiaguinho no sábado ou no domingo. Aí temos certeza que foi no sábado agora. Aliás, um dos fatos que se interliga com a sua entrevista com o marido, Obate, é um esclarecimento prestado por um grande amigo do Marcelinho Carioca, o jogador Falcão, um craque que também tem nome. E ambos, Falcão e Marcelinho Carioca, são muito amigos. Agora, um detalhe, o Falcão diz que recebeu uma ligação do Marcelinho ontem, no domingo, e teve a impressão de que a pessoa que falava com ele não era o Marcelinho, é o que o Falcão disse. Inclusive disse que a forma dos dois se comunicarem não tinha nada a ver com as palavras do Marcelinho. O Falcão teve até a impressão que quem estava falando, na verdade, não era o Marcelinho, porque eles tinham vários detalhes de comunicação entre os dois que caracterizavam exatamente a conversa entre ambos. Por exemplo, o Marcelinho, ao iniciar uma conversa com o Falcão, dizia: "Oi, como vai, meu ídolo?" Pela primeira vez, segundo o Falcão, isso não aconteceu. Então, a sua entrevista com o marido, ela se interliga com vários detalhes que, a partir da sua entrevista, podem ser minuciosamente esclarecidos e abrir um leque de observações que vão permitir esclarecer o caso em todos os detalhes, Bate.